O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que travou o setor imobiliário na capital paulista. A notícia está em destaque no site da CNN. A liminar acatou o pedido conjunto do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, também da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias e do Secov. Na decisão, Fachin diz que a decisão do Tribunal de São Paulo representava, abre aspas, risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, fecha aspas, e avaliou que é incabível a intervenção de terceiros em suspensão de segurança. A Abrainc estimava que a medida que contestava a atual lei do zoneamento, barrando a emissão de novos alvarás para construção, ameaçava até 90 bilhões de reais em valor geral de vendas, principal dado de estimativa de receita do setor. Sobre essa decisão, a gente conversa com Luiz França, presidente da Abrainc. Presidente, quais os setores da construção devem ser mais impactados por esta decisão? Boa noite. Boa noite. Essa decisão é uma decisão que não tem outra palavra para dizer, é um absurdo. Eu acho que o ministro Fachin ele foi claro e preciso em tudo aquilo que ele falou. Para você ter uma ideia em termos de impacto, a cidade de São Paulo tem um déficit habitacional da ordem de 400 mil moradias, sendo grande parte dessas moradias são moradias populares do chamado programa Minha Casa Minha Vida. A cidade de São Paulo produz da ordem de 60 mil moradias para essas pessoas mais carentes. Então, você imagina, quem sofre com isso é a população. Então, é uma medida que gera uma insegurança muito grande e a população sofre. Não é o empresário que sofre, quem sofre é a população. Do ponto de vista do empresário, a insegurança jurídica que uma decisão dessa traz, ela é enorme. E com essa insegurança jurídica, você fica muito receoso, às vezes, de fazer alguns investimentos. Eu acho que nós, empresários no Brasil, somos muito corajosos para brigar para lutar aqui num país onde você tem uma insegurança jurídica muito grande. Isso não é a primeira vez que acontece e, felizmente, o ministro Fachin foi muito claro e objetivo. Agora, veja bem, se você imagina um investidor estrangeiro, como é que o investidor estrangeiro fica dentro de um país que você tem uma insegurança jurídica dessa? Eu fui testemunha de como foi feito o plano diretor da cidade de São Paulo. Foi feito com diversas audiências públicas. Eu, pessoalmente, fui à Câmara Municipal dar depoimentos com relação ao benefício das mudanças do plano diretor da cidade de São Paulo. A população foi ouvida, todas as entidades foram ouvidas, e, de repente, você trava a cidade por 40 dias. Isso realmente é uma coisa que nos deixa muito preocupados e é alguma coisa que não deve acontecer no Brasil. Precisamos lutar para que esse tipo de procedimento não exista mais no Brasil. Presidente, o senhor pode nos explicar qual que foi o argumento do TJ de São Paulo para essa decisão, já que a gente já tem um marco regulatório federal, né? Existem leis que prevêem potencial de construção, por exemplo, ou a propriedade e seu direito de uso na esfera federal. Muitos estados têm regulação sobre isso e as prefeituras. No caso da cidade de São Paulo, existe uma lei de zoneamento, existe um plano diretor, ambas iniciativas discutidas, diria que quase a exaustão, com participação do setor privado, do setor público, da sociedade. Qual que era o argumento do TJ para impedir a concessão de novos alvarás, presidente? Na verdade, os argumentos são aqueles que não... um dos argumentos é aquele que, na verdade, não houve um procedimento totalmente com correção, escutando toda a população brasileira, toda a população da cidade de São Paulo e todas as entidades. O que, na verdade, não é um argumento prudente, né? Porque, como eu mesmo comentei, houve uma conversa com toda a população da cidade de São Paulo, houve diligência em diversos bairros da cidade de São Paulo. A prefeitura fez chamamento, chamou a população, chamou as entidades de classe, ou seja, esse plano diretor foi amplamente discutido para que ele viesse benefício de quem? A benefício das pessoas que moram na cidade de São Paulo. Tiveram alguns detalhes no plano diretor que foram discutidos exaustivamente. Por exemplo, você beneficiou os eixos onde passa transporte público e se discutiu detalhes, por exemplo, como qual que é a distância que uma pessoa deve andar
para que ela possa chegar no eixo do transporte público. Isso é a benefício de quem? Da população, porque quanto maior a distância do eixo que você deixa, o que acontece? Você tem mais terrenos, você tem mais oferta de terrenos, o que vai acontecer? Você vai ter terrenos com um preço mais baixo e quem vai se beneficiar isso é quem compra o imóvel. Então, detalhes todos foram discutidos e acordado por toda a população para atender a população da cidade de São Paulo. Então, isso que nos deixa realmente muito, muito preocupados com esse tipo de decisão. E a partir desta decisão, então, agora do Supremo, do ministro Fachin, quais passam a ser as perspectivas do setor de construção na capital paulista, tendo em vista, presidente, como o senhor lembrou no começo da nossa conversa, né? A habitação popular tem exercido um papel absolutamente estrutural no desenvolvimento imobiliário na capital paulista ao longo dos últimos anos e num comportamento muito interessante do ponto de vista do negócio e também diante do déficit habitacional. Muitas outras cidades têm copiado o modelo da cidade de São Paulo na sua maneira de ocupação dos bairros e do solo para fomentar a construção, especialmente a construção de interesse social. Quais setores devem se beneficiar a partir de agora? Na verdade, desculpa te corrigir, mas não é o setor que se beneficia. Quem beneficia é a população brasileira. Uhum. Esse travamento que teve de 40 dias, na cidade de São Paulo especificamente, ele vai destravar. Então, os projetos terão andamento, serão aprovados e nós poderemos começar a fazer as nossas incorporações, nossas construções e entregar moradia para a população da cidade de São Paulo, que, como eu falei no início, tem um déficit habitacional de 400 mil unidades, um déficit habitacional bastante grande, que ele deve ser vencido para que as pessoas tenham, no caso dos programas habitacionais, como você falou, tenham uma moradia digna e possam sair de zonas onde eles moram com perigo, ou zonas onde eles não conseguem educar adequadamente as suas famílias, eles têm insegurança, passam a morar em lugares que dão segurança. E o que eu costumo dizer sempre, uma família que vai morar numa habitação dessa, digna, por exemplo, de baixa renda, construída dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com certeza os seus filhos terão maior segurança, terão proteção com relação à saúde, pois eles vão estar num lugar que você tem todo o benefício de água tratada, esgoto e tudo mais, e com isso nós iremos ter as gerações futuras muito melhor preparadas para atender a necessidade de emprego no Brasil. E, presidente, muito rapidamente, só para a gente terminar a nossa conversa, olhando o exemplo de São Paulo, no que diz respeito à legislação e à ocupação do solo, plano diretor, lei de zoneamento, o que deu certo em São Paulo que fez com que o setor conseguisse ganhar um impulso diferente ao longo dos últimos anos? O que deu certo, na verdade, foi um bom planejamento na cidade de São Paulo. Como eu falei, eu gosto muito de dar o exemplo dos eixos, né? Porque a gente tem que ver a cidade, as pessoas não usando tanto carro e tendo a possibilidade de utilizar o transporte público, quer seja os ônibus, quer seja o metrô. Então, quando você beneficia os eixos, aquelas regiões próximas a esses eixos de transporte, você faz com que a população ela possa utilizar mais o transporte público, more perto do transporte público, vá no menor espaço de tempo ao seu trabalho e, consequentemente, quando as pessoas utilizam de todo esse benefício, você deverá ter a tendência de ter menos veículos na rua, o que traz também uma menor emissão de carbono, o que é uma coisa muito importante para o mundo hoje, que é a redução de carbono, que é fundamental para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Interessantíssimo. A gente conversou com o Luiz França, presidente da Abrainc, sobre essa decisão do ministro Luiz Fachin. Presidente, obrigado pela conversa. Boa noite, bom fim de semana. Muito obrigado. Até logo.